Wanda faz tratamento contra um câncer no pulmão há 2 anos. O tumor já diminuiu significativamente de tamanho, mas ela ainda precisa fazer quimioterapia a cada 21 dias. A paciente relata como funciona o tratamento ao chegar na clínica. Acontece de esperar? Sim, porque pelo meu tratamento ser um custo muito alto, né, ser muito caro, então eles só podem começar a preparar a minha medicação depois que eu estou na clínica. Então, a partir do momento que eu chego na clínica, levo meus exames, né, a cada 21 dias eu sempre tenho que levar vários tipos de exames de sangue. E, nesse caso, depois que eu estou lá, é que eles começam a fazer todo esse preparo da medicação. O problema é que é um custo muito alto para eles. Então, vamos supor que eles preparem essa medicação e eu não chego. Não dá. Para se ter uma ideia, a última vez que eu vi o extrato da conta que o meu plano de saúde paga, a cada 21 dias, o meu tratamento custa R$45 mil. E nesse caso, eu tenho um plano de saúde que cobre. Agora, minha preocupação é quem não tem. Realmente é muito preocupante, porque é uma medicação caríssima, é um tratamento caríssimo e precisa de especialistas muito bons. Eu tive a boa sorte de ter tudo isso, porque não sei dizer porquê, mas faz parte da vida, né? O Brasil tem o 7º maior mercado farmacêutico do mundo, segundo o levantamento do Conselho Federal de Farmácia, feito em 2018. Mesmo assim, o país ainda depende muito da importação de insumos e de tecnologia para o setor. Mais de 90% dos medicamentos e princípios ativos que os brasileiros consomem vêm do exterior. O Avastin é um dos medicamentos mais usados no Brasil para o tratamento contra diferentes tipos de câncer, como pulmão, ovários e cólon. Mas a produção dele, utilizada aqui no Brasil, é totalmente importada. O remédio contém o composto químico anti-VEGF, que significa Antivascular Endothelial Growth Factor Therapy. Estamos falando de um anticorpo que combate o crescimento das células cancerígenas. Hoje em dia, no tratamento oncológico, a gente tem um arsenal terapêutico muito grande, né? E quando a gente utiliza, por exemplo, os anticorpos anti-VEGF, que eles atuam justamente na região do epitélio, onde forma vasos. Então, eu estou numa situação que eu tenho ali um tumor que está crescendo e que precisa de vasos para poder crescer. Então, quando eu vou lá e bloqueio esse receptor, que é um receptor que estaria provocando ali o aumento de vasos, então eu faço com que a droga não crie novos vasos, consequentemente ela diminua e aí responda ao tratamento. Então, muitas vezes esses anticorpos eles vêm ligados, né, à quimioterapia e, claro, com indicação específica. Então, hoje a gente tem de bula, por exemplo, registrado pela Anvisa, diversos cenários de tratamento. Por exemplo, ovário, câncer de colo do útero, pulmão, intestino. Então, hoje já é da nossa prática clínica fazer esse tipo de indicação, né? Uma quimioterapia associada a um anticorpo justamente para ter 2 objetivos. Fazer com que não forme mais vasos, consequentemente o tumor pare de crescer e que a gente ainda ganhe uma sobrevida relacionada ao tratamento do paciente. O frasco de 400 miligramas de um medicamento que contém o anti-VEGF, como o Avastin, custa hoje no mercado entre R$7 mil e R$10 mil. Isso faz dele o 5º medicamento mais caro do mundo. Por isso, é necessário muito cuidado para administrar o remédio. É o que diz a Suzana Barbosa. Ela é enfermeira oncologista há 18 anos. A gente faz assim, o cuidado principal é na hora da gente fazer o transporte, né? Que ele chega na farmácia, ele vem em caixas de paredes rígidas, né? Vem fechado, com controle de temperatura e é feito retirado dessas caixas e colocado num outro recipiente, no qual a gente faz essa busca. Então, a medicação é transportada sempre dentro de um recipiente, para evitar que esteja qualquer tipo de queda e tu acaba comprometendo essa medicação pelo alto valor nela
adicionado. Feita a conferência de nome do paciente, data de nascimento, dosagem e tempo de infusão. Essa é sempre feita essa checagem, tanto medicação com a prescrição e depois medicação e verbalmente com o paciente, medicação com a pulseira de identificação do paciente. Porque o paciente acha que é chegar, sentar e já vai receber a medicação. Ele não sabe que a gente tenta explicar e a gente orienta que no momento que tu chega, faz toda aquela parte da burocracia do convênio que libera, ele ainda passa pela triagem, pelos enfermeiros da triagem. Estando ok, ele vem para nós aqui no salão de infusão. Aí é verificado os sinais vitais, espera-se que a farmácia libere a medicação para nós, a gente estabelece o acesso venoso desse paciente e tu ainda aguarda essa medicação. Alguns, o médico solicita uma medicação preparatória, outros não têm, né? E é feito esse tempo em torno de 1 hora e 20, que é o tempo realmente que ele aguarda para iniciar a medicação. Então o paciente acha que é chegar e já fazer, mas não é, realmente não é assim. Então a gente tem que explicar, porque no momento que tu explica, fica melhor, se entende-se melhor e essa ansiedade tende a diminuir, né? O ruim é a gente não ser dada as orientações que o paciente precisa, né? Até para baixar a ansiedade dele. A boa notícia é que existe uma esperança de que o anti-VEGF possa ser produzido em grande quantidade aqui no Brasil e com um custo muito pequeno. A possibilidade é por meio da elaboração de biofármacos. Tudo isso porque cientistas da Unifor descobriram como obter o anticorpo de forma alternativa, através da manipulação genética. A Universidade de Fortaleza é pioneira no país na produção de biofármacos. Eles são produzidos a partir de organismos vivos geneticamente modificados e que se destacam pelo efeito terapêutico, que reduz os efeitos colaterais e aumenta a probabilidade de cura. A pesquisa é feita no Núcleo de Biologia Experimental da Unifor e é desenvolvida em parceria com a Universidade de Concepción e com o Centro de Biotecnologia e Biomedicina, empresa chilena especializada nessa área. Aqui em Fortaleza, o projeto conta com os trabalhos de mais de 30 integrantes. A coordenação é feita pelos professores Leonardo Tondello, Saul Gaudêncio e Caio Tavares, que explica como surgiu a iniciativa. Esse anticorpo ele veio, o projeto todo numa parceria com grupos do Chile, tá? Uma universidade no Chile, chamada Universidade de Concepción, e uma empresa, uma startup lá do Chile também, chamada CBB. Tá? Então, eles iniciaram o projeto desenvolvendo, a gente chama desenhando um anticorpo que pudesse atuar contra diversos tipos de câncer. Eles fizeram etapas iniciais lá no Chile com resultados bem promissores e nós já temos uma parceria com esses grupos do Chile há mais de 10 anos, nós trabalhamos em conjunto e eles nos procuraram porque o nosso know-how aqui na Unifor é produção de animais transgênicos, utilizar cabras transgênicas para produzir medicamentos através do leite. Então eles nos contactaram. Em 2016, nós iniciamos os trabalhos aqui para a produção desse animal. 3 anos depois, a gente teve sucesso no nascimento de 3 clones transgênicos que são capazes de produzir esse medicamento que é o anti-VEGF no leite. Tudo começa com a manipulação do DNA. Um fragmento específico dele é clonado para a produção de proteínas no leite caprino. Esse fragmento é então inserido em bactérias que se multiplicam para gerar várias moléculas. As bactérias que recebem esse DNA de forma correta são identificadas através de eletroforese. Então, o DNA é extraído dessas bactérias e purificado.
Todo esse procedimento é realizado no Laboratório de Biologia Molecular, coordenado pelo professor Caio Tavares. Esse laboratório é o que a gente está aqui agora, né? Quando a gente vai iniciar um projeto, né, de produção de cabra transgênica, porque assim, é como se fossem várias engrenagens trabalhando em conjunto. Nós temos que ter equipes, pessoas especializadas em várias áreas, e o início disso é a parte molecular, ou seja, essa cabra, quando a gente fala transgênica, é que ela possui um gene que não é dela, é de outra espécie, no caso, humana. Para que eu possa introduzir um gene humano dentro de uma cabra, iniciam os trabalhos aqui. É como se a gente fizesse um Ctrl+C, Ctrl+V de um gene humano dentro de uma cabra, e as etapas iniciais de manipulação são feitas aqui. Então, nós amplificamos o DNA humano, nós juntamos ele com outros fragmentos que vão permitir que essa proteína humana ela seja produzida somente no leite. Isso é uma segurança, porque a glândula mamária, né, o leite é uma fábrica de proteínas. Todo mundo sabe que o leite é muito rico, uma fonte de proteínas muito rica. Então, o que nós fazemos é, através das manipulações genéticas, com que essa cabra produza uma proteína a mais, que é a proteína humana, no leite, em grandes quantidades, para que ela possa ser de lá retirada, purificada e aí utilizada como medicamento. Do Laboratório de Biologia Molecular, a amostra segue para o Laboratório de Biologia Celular. Aqui, o DNA purificado é inserido em células caprinas. Depois, essas células são inseridas em um oócito para gerar um embrião. Ele é colocado em uma cabra reprodutora para fazer a gestação. Assim, nasce o animal transgênico. Quem coordena esse laboratório é o professor Leonardo Tondello. Sou coordenador desse laboratório que trabalha com embriologia e clonagem animal, além de um segmento a mais onde nós trabalhamos com cultivo celular. Nesses laboratórios nós fazemos alguns dos passos que compõem o processo direcionado à produção de animais geneticamente modificados. Nós recebemos o trabalho feito em um outro laboratório, Laboratório de Biologia Molecular, nós recebemos as construções de DNA e nesse ambiente aqui, nós em um primeiro momento inserimos essa construção de DNA que tem um transgene de interesse dentro de uma célula. Subsequentemente, inserimos essa célula dentro de um ovócito. Aí nós já estamos falando do processo de clonagem animal em si. Então, usando ferramentas como cultivo celular e como a clonagem animal, é através dessas ferramentas que nós produzimos os nossos caprinos geneticamente modificados. E as etapas de cultivo celular, de clonagem animal, todas as etapas referentes à produção dos embriões geneticamente modificados são executadas aqui nesse ambiente. Todas essas experiências têm sido de fundamental importância para a formação da Beatriz. Ela é estudante de medicina veterinária e bolsista de iniciação científica. A universitária se sente orgulhosa em participar do projeto. Nossa, em relação ao meu processo de formação, eu acredito que é esse contato com diversas áreas, né? Porque a gente entra na medicina veterinária e a gente tem um mundo meio que pequeno, então é você entrando numa iniciação científica. Acredito que o dia a dia das experiências que a gente obtém aqui no laboratório são importantes, assim, que levam a gente a aprender lições durante toda a carreira, né? Durante a graduação, que a gente pode aplicar nas nossas aulas, né? Que tem um diferencial em relação a isso, e também para toda a vida acadêmica que a gente for levar. Acho que é um sentimento muito de muito orgulho, sabe? Porque, assim, a gente, ainda na graduação, né, eu estou aqui desde o segundo semestre da faculdade, ou seja, bem no início, a gente ter a oportunidade de fazer parte disso, acredito que é uma satisfação muito grande quando a gente vê os resultados, né, também, em relação a todas as etapas que a gente passa até a formulação desse biofármaco. Então, A Universidade de Fortaleza desenvolve pesquisas com caprinos transgênicos desde 2010. Inicialmente, o objetivo era diminuir a mortalidade infantil e a diarreia no semiárido do país. Mas as pesquisas se expandiram para o desenvolvimento de biofármacos. Em maio de 2019, nasceu a Mabel e a Mabele.
Elas são as primeiras cabras geneticamente modificadas com o objetivo de produzir o anti-VEGF, ou seja, o leite desses animais contém o anticorpo que é mundialmente utilizado no tratamento para diferentes tipos de câncer. Cada uma dessas cabras produz, em média, 3,8 gramas do anti-VEGF em cada litro de leite. Isso corresponde à quantidade de 9 frascos e meio do Avastin, medicamento mostrado no início da reportagem. Afinal, um frasco do remédio contém apenas 400 miligramas do anticorpo, ou seja, cada litro de leite tem anti-VEGF suficiente para o tratamento de até 60 pacientes com câncer. Esse projeto especificamente, eu acredito que ele tem um impacto, assim como eu poderia falar de maneira mais ampla da plataforma. A gente chama de plataforma animal, que é essa tecnologia de produzir um medicamento no leite de cabras, que é algo bastante inovador. Na indústria hoje, a maioria das proteínas são produzidas como se fossem grandes tanques, são chamados de bioreatores, que contêm lá muitas células e essas células produzem o medicamento. Isso acaba encarecendo em vários aspectos o custo desse medicamento, e nós sabemos que hoje biofármacos ou medicamentos biológicos, que o nosso anticorpo é um exemplo, eles funcionam muito bem, eles têm poucos efeitos colaterais, eles conseguem bons resultados na terapia contra o câncer, só que o grande limitador é o alto custo. Isso chega a um custo muitas vezes quase proibitivo para os pacientes, e eles acabam recebendo tratamentos de segunda linha, terceira linha, porque não tem disponível esse medicamento. Quando a gente iniciou os trabalhos aqui em Fortaleza, e sempre visamos esse propósito de conseguir uma maneira de escalonar essa produção, de aumentar essa produção de uma forma mais barata. Então, nós precisamos de um bom investimento para produzir o animal fundador, que é o primeiro clone transgênico. Esse animal, primeiro transgênico, ele pode ser reproduzido de maneira natural, por cruzamento com bode, por inseminação artificial, e aí dá origem a um rebanho de animais. E esse rebanho de animais vai produzir litros de leite por dia, e esses litros de leite por dia podem conter grandes quantidades do medicamento. Então, isso potencialmente pode impactar numa redução de custos, né? O Brasil precisa investir nessas tecnologias porque hoje o nosso país é quase incipiente quando se fala de produção de biofármacos. A gente importa tudo de fora para os nossos pacientes. Gera um alto custo e tem pesquisas, além do nosso grupo, de vários grupos dentro do Brasil de grande qualidade que podem impactar numa futura redução. Então é bastante importante investir em ciência e tecnologia nesse aspecto. Em setembro de 2020, nasceu o primeiro filhote da Mabel. Os animais estão alojados neste sítio mantido pela Fundação Edson Queiroz. Os cuidados ficam sob a coordenação do professor Saul Gaudêncio. As cabras, elas têm um cuidado semelhante a cabras normais, né? Elas recebem o mesmo tratamento que uma cabra normal. Apesar que a diferença é que elas carregam um gene de origem humana, né? São geneticamente modificados. Mas o cuidado que a gente tem com elas, claro que tem todo um acompanhamento veterinário, né, contínuo delas, né? Tanto delas quanto de todo o rebanho aqui da nossa unidade animal, né? Mas o manejo que elas recebem deve ser de cabras normais, né? De cabras comuns, para que elas tenham uma vida normal, né, de uma cabra. O cuidado ele é constante, né, contínuo, né? Então, toda semana, vários dias da semana, a gente está por aqui acompanhando os animais, acompanhando a rotina. Se por alguma eventualidade apresenta algum problema, né, de saúde, a gente está a par aqui para acompanhar os animais, né? Então, esse cuidado ele é contínuo. E com relação à produção de leite, esses animais do anti-VEGF em si, eles lactaram de forma natural, né? Então eles foram inseminados, essas fêmeas foram inseminadas, gestaram, pariram, né? E abriram uma lactação normal. Mas havendo a necessidade, né, independente em algum caso dos experimentos que a gente desenvolve, a lactação ela também pode ser induzida de maneira hormonal. Então a cabra não necessariamente precisa gestar e ter um filhote para que produza leite, né? Então a gente pode sim fazer protocolos hormonais para induzir a lactação, para poder obter esse leite e fazer os testes necessários. O leite coletado no sítio segue para o Laboratório de Biologia Molecular. Lá, ele fica armazenado em freezers especiais numa temperatura a menos 80 graus Celsius. Depois, o anti-VEGF
é identificado através de técnicas de separação das proteínas do leite. Em seguida, essas amostras são analisadas no computador. Quando nasce a cabra transgênica, nós fazemos alguns exames nesse laboratório para detectar, um exame de DNA para detectar se esse DNA humano está presente na cabra transgênica. Quando essa cabra ela atinge o que a gente chama de maturidade sexual, que ela já pode reproduzir e ter filhos, nós fazemos isso, então ela vai passar por uma gestação. Essas cabras já passaram, no caso, essas do projeto que a gente está conversando. Quando o filhote nasce, ela começa a produzir leite. Esse leite a gente coleta pequenas amostras e traz aqui para o laboratório e através de técnicas específicas a gente consegue detectar se tem lá um anticorpo humano dentro do leite. Nós conseguimos separar o leite desse anticorpo humano e fazer algumas análises também. Os pesquisadores fizeram uma análise comparativa entre o anticorpo obtido pela plataforma animal e aquele vendido no mercado para o tratamento de câncer. Os estudos detectaram que o biofármaco produzido pelas cabras é ainda mais semelhante à imunoglobulina humana do que o próprio medicamento comercial. Essa é uma pesquisa bastante robusta atualmente. Hoje nós consideramos que temos um pacote de resultados bastante promissor, porque nós, em um primeiro momento, produzimos com sucesso caprinos geneticamente modificados para a produção do anticorpo, o anti-VEGF. Subsequentemente, identificamos que esses caprinos produzem o anti-VEGF sob uma alta concentração no seu leite. Foi mais uma etapa vencida. Posteriormente, adequamos um protocolo para a purificação do anti-VEGF a partir do leite, porque nessa nossa plataforma de produção, a plataforma animal, o leite funciona como um veículo. É uma forma que nós usamos para produzir eficientemente e de forma segura um biofármaco através de um organismo animal, sem gerar nenhum efeito colateral para o caprino que vai produzir o anticorpo. Então, retiramos o leite e fazemos a purificação do anticorpo. Foi uma terceira etapa vencida. Hoje nós temos um protocolo de purificação bastante eficiente. Subsequentemente, entramos em fases de testes in vitro e in vivo, onde nós estudamos a estrutura, a molécula desse anticorpo e avaliamos também a sua efetividade in vitro e in vivo. Passando por essas etapas, nós, em um primeiro momento, fizemos uma análise da estrutura molecular do anti-VEGF produzido no leite de cabra e nós encontramos um resultado muito promissor, porque nós fizemos uma análise comparativa dos açúcares que recobrem esse nosso anticorpo em comparação ao produto comercial, ao anti-VEGF comercial hoje usado no Brasil e no mundo, que é o Avastin, e comparamos os dois com uma imunoglobulina humana. E nós identificamos que o perfil desses açúcares, que na ciência nós chamamos como perfil de glicosilação, nós identificamos que o perfil de glicosilação do anti-VEGF que está sendo produzido no leite caprino é mais semelhante com o perfil de glicosilação da imunoglobulina G humana do que o próprio produto comercial Avastin. Isso representou uma grande expectativa positiva para nós no que se refere à subsequente segurança desse anticorpo, porque sendo mais semelhante a uma imunoglobulina humana, nós podemos inferir que há um menor risco de geração de imunogenicidade, de efeitos colaterais, quando esse anticorpo for utilizado para o tratamento em humanos. E aí, finalmente, entrando nos testes in vitro e in vivo, nós começamos a testar a atividade do anticorpo e encontramos resultados bastante promissores. O André é doutorando em biotecnologia e se sente bastante honrado em trabalhar na pesquisa. Atualmente, nós sabemos que um dos principais problemas de óbitos da humanidade são as DANTs, São doenças e agravos não transmissíveis. Dentre elas, o câncer é a que tem uma maior taxa de mortalidade com relação a isso. Esse projeto ele visa fazer um anticorpo monoclonal recombinante, que ele vai conseguir inibir o desenvolvimento desse câncer. Então, eu acredito que ele seja uma forma de salvar muitas vidas, principalmente pelo fato dele inibir o desenvolvimento e até fazer com que esse câncer ele não consiga se metastasear pelo corpo, por não conseguir nutrientes, não conseguir uma
fonte de nutrientes que vem da corrente sanguínea. Eu me sinto muito honrado, é uma forma que eu posso dizer, de trabalhar nesse projeto, porque eu acredito que seja realmente um projeto que ele possa alterar a possibilidade de tratamento para milhares de pessoas. A Lohana também é doutoranda em biotecnologia e está bastante satisfeita com os resultados. Ela trabalha na parte de apoio ao projeto. É muito satisfatório para mim, justamente porque, por ser formada em biotecnologia, o meu objetivo é trabalhar em algo que vai ter impacto direto na sociedade, né, na vida das pessoas. Então, de fato, é de grande satisfação porque eu enxergo nesse projeto não só o potencial, mas nós já estamos vendo, de fato, os frutos da pesquisa, da proteína que já foi produzida através de uma cabra transgênica, rendendo, de fato, frutos em experimentos onde a gente vê essa proteína atuando na regressão do tumor. Os anticorpos produzidos aqui na Unifor foram testados em camundongos com câncer de pulmão em uma universidade parceira lá no Chile. Os cientistas observaram que os animais tratados com anti-VEGF, obtido a partir do leite de caprinos transgênicos, tiveram uma redução bastante significativa do tamanho e do peso dos tumores. A nossa perspectiva desse projeto é muito boa, né? A gente tem conseguido resultados muito promissores nessas fases iniciais e a gente realmente almeja agora nos próximos passos, né, dar prosseguimento, avançar em testes pré-clínicos e futuramente clínicos, né? Então, realmente conseguindo transpor essa pesquisa de dentro da universidade para a população, para a indústria, né, para que de alguma forma esse medicamento possa chegar aos pacientes que realmente necessitam e muito possivelmente, quem sabe, a um custo mais reduzido, né? Muito otimista realmente com esse projeto, né? Os resultados preliminares, né, iniciais estão sendo muito bons. E a gente acredita que agora nas próximas fases de testes pré-clínicos, né, a continuação de testes pré-clínicos e quem sabe futuramente clínicos, a gente continue a alcançar bons resultados. Agora é necessário um planejamento de como levar esses resultados para a sociedade. O professor Leonardo Tondello explica como está o andamento dos trabalhos. Nesse momento, nós acabamos de fechar o pacote de estudos científicos. A partir de agora, nós calculamos algo entre 6 meses e 12 meses. Nós vamos passar por um período onde vamos trabalhar modelo de negócio, vamos passar pela elaboração de um plano de negócio, para depois, com isso em mãos, aí sim, abordarmos a indústria, porque é necessário modelar, criar uma versão que seja atrativa para a indústria. Eu acredito que esse seja uma das limitações que nós temos hoje no cenário nacional, que dificulta a transposição de bons produtos, de boas pesquisas para o mercado, porque muitas vezes o pesquisador não mostra o que produziu, né, sob uma forma de fato atrativa para a indústria. E é isso que nós vamos trabalhar ao longo dos próximos meses. Para a médica oncologista Virgínia Moreira, a pesquisa desenvolvida na Universidade de Fortaleza é bastante interessante. A gente sabe que existem, né, algumas diferenças em relação ao acesso, principalmente quando a gente fala em convênio e fala em sistema, né, SUS de saúde. Então, quanto mais eu der acesso aos pacientes às medicações que a gente sabe que tem uma comprovação através de estudos clínicos, estudos muito sérios, né, em relação à taxa de resposta, em relação à sobrevida e principalmente em relação à segurança de utilizar a droga, ela é muito bem-vinda. Eu achei uma pesquisa realmente muito interessante, porque hoje essa medicação, sempre que a gente tem acesso, a gente tende a indicá-la. E como eu tinha mencionado, diversos cenários são possíveis de ser feitos, né? Desde o intestino até o ovário, por exemplo, existe essa indicação. Então, quanto mais acessível tiver esse remédio, que a gente sabe que essas medicações são medicações de alto custo, mais eu vou conseguir ampliar o meu leque, né, de tratamento para os pacientes. Então, saber que tem uma pesquisa dessa, né, que está ali se desenvolvendo, tudo atuando numa forma tão delicada que são os anticorpos monoclonais hoje, e eu fazer com que, se isso der certo, eu amplie minha possibilidade de terapia, não só para o sistema privado, mas para todo mundo que tem, né, que está fazendo o tratamento, eu achei isso realmente muito interessante e muito bacana.
Lembra da Wanda no início da reportagem? Ela também ficou surpresa quando tomou conhecimento sobre os estudos realizados na Unifor. Olha, me surpreendeu muito a princípio de saber que é aqui no nosso estado, na Unifor, e também esse tipo de tratamento vai beneficiar muitas pessoas, porque vai baixar muito o custo. Como eu falei antes, o custo de um tratamento para câncer é altíssimo, é muito caro. Isso aí vai facilitar bastante para muitas outras pessoas. Então eu só tenho que ficar feliz e orar de verdade para que essa pesquisa vá adiante e que dê tudo certo. Leonardo Tondello se emociona ao falar dos resultados obtidos pela equipe. É uma satisfação bastante grande, porque sempre que um pesquisador inicia um novo projeto, obviamente sempre se visualiza os resultados, as coisas acontecendo, né? Visualiza-se chegando no ponto onde nós estamos hoje. Muitas vezes não se consegue, né? Porque pesquisa funciona dessa forma, né? Você, em alguns casos, obtém êxito e às vezes você precisa parar e recomeçar e mudar o plano. Esse é um exemplo de uma pesquisa, né, que foi concebida, que foi visualizada, e hoje nós estamos no momento em que nós visualizamos alguns anos atrás, né, de posse dessa sequência de resultados bastante promissores que nós temos hoje. Então é um êxito que nós temos hoje, uma vitória científica, né? Isso enche não só a mim, mas a toda essa equipe de vontade, de ânimo, de seguir em frente, de buscar essa conexão atualmente com a indústria e desenvolver novos produtos e novos modelos que possam ser interessantes e que possam, de fato, se tornar soluções. Esse produto, essa plataforma, essas pesquisas em geral que nós desenvolvemos aqui, tem um fundo social importante, porque atualmente o Brasil permanece sendo altamente dependente de produtos e tecnologias estrangeiras. E isso se reflete muitas vezes no custo de alguns produtos que chegam à sociedade, né? Porque quando o país não sabe, não consegue, ainda não domina o desenvolvimento, em si ele precisa pagar talvez mais caro pelo produto pronto, pelo pacote tecnológico pronto. Isso que está sendo desenvolvido aqui se refere ao desenvolvimento, ao domínio de uma tecnologia, né, que envolve diferentes tipos de competência, diferentes tipos de profissionais. É um projeto multidisciplinar, né, que se refere a, de fato, desenvolver nacionalmente, dominar o desenvolvimento de um produto nacionalmente, né? E há sim a expectativa, pelo fato disso estar sendo desenvolvido dentro do Brasil, com tecnologia, com know-how, com mão de obra brasileira, né? E, claro, aliado à plataforma que nós estamos utilizando, é preciso considerar a importância da plataforma animal, que tem sido internacionalmente reconhecida como uma plataforma de menor custo de produção e menor custo para o escalonamento. Bom, somando esses dois pontos, a plataforma a partir da qual esses biofármacos estão sendo produzidos e ao fato disso estar sendo desenvolvido nacionalmente, né, isso cria essa expectativa de que talvez nós possamos desenvolver, produzir, colocar no mercado, claro, com apoio da indústria, produtos de altíssimo valor biológico para o tratamento das doenças mais complexas e, tomara, acreditamos que seja possível a um custo mais reduzido.